Olha, na aula passada, nós paramos nesse lipídio composto. Ele é composto porque, além do ácido graxo e álcool, ele vai ter uma outra substância, como sal mineral, uma proteína, um outro complemento qualquer, tá? Então, esse aqui não é um lipídio totalmente puro, né? Porque ele tem um outro componente. Desses lipídios compostos, é muito comum a gente encontrar o grupo dos esteróides. Esse grupo aqui é aquele grupo onde nós temos o famoso colesterol. Esse colesterol tão divulgado, tão falado hoje, né? E eu pergunto para vocês, o colesterol é bom ou ruim? O que vocês me falam? Tem o bom e o ruim. Depende, não é? Tem o bom e tem o ruim, isso mesmo. Então, o colesterol aqui vai depender do tipo que eu estou falando, né? Então, tem colesterol que é bom e tem colesterol que é ruim. Então, vamos lá. O colesterol, ele tem dois tipos. Tem aquele que o nosso organismo produz, porque o nosso organismo precisa, e ele é produzido no fígado. No fígado. Então, o nosso fígado pega ácido graxo, pega o glicerol, né? Pega os componentes desse colesterol e o nosso fígado consegue sintetizar esse colesterol, tá? E tem o que é o colesterol ruim. O colesterol ruim é aquele que nós pegamos de fora. Fala rápido aí para mim, primeiro ano. Onde que eu vou pegar esse colesterol ruim que eu pego na alimentação? Principalmente Frituras? nas frituras, isso mesmo. Então, esse colesterol, nós precisamos praticamente nada deles, né? Nós precisamos do colesterol bom, que é o que o nosso organismo sintetiza, que o nosso organismo precisa. Ele vai fazer parte da composição dos nossos hormônios, das membranas celulares, dos sais biliares. E eu quero falar disso aqui agora. Olha, ai de nós se não fosse o colesterol bom, colesterol que o nosso fígado sintetiza. Todos nós temos hormônios. Os homens têm os hormônios deles e as mulheres têm os hormônios delas. O que seria de nós sem esses hormônios, né? E os nossos hormônios são produzidos, né, a partir desse colesterol sintetizado no fígado. Outra importância dele, ele vai compor a membrana das nossas células, né? As membranas das nossas células precisam desse colesterol, porque a membrana é lipoproteica. O que significa essa palavra, primeiro ano? Lipoproteica? Tem proteína à base de lipídios? Proteínas junto com lipídio. Isso, proteína junto com lipídio. Aí eu formo o composto lipoproteico. Então, para eu ter membrana, para eu ter célula, eu preciso do colesterol. Imagina, nós temos trilhões e trilhões e trilhões de células no nosso corpo. E toda célula tem a sua membrana. E toda célula precisa do colesterol para produzir a sua membrana. Então, já está aí um grande motivo que a gente precisa dele. Outro super mega importante, os sais biliares, ou popularmente conhecido, que nós conhecemos, como bile. Alguém sabe me falar para que serve essa bile? Ou sais biliares? Para digestão, para digerir, por exemplo, os lipídios, a gordura. Isso. Os sais biliares funcionam como um detergente para ajudar a quebrar, separar as moléculas de gordura. As moléculas de gordura, elas são pesadas. Esse ácido graxo, esse glicerol, eles são tão coesos que é difícil de quebrar. Então, a gente fala que ela é pesada, difícil de digerir, né? Os sais biliares, ou a bile, é produzida pelo fígado e é armazenada na vesícula biliar. Quando passa a gordura do nosso estômago para o intestino delgado, o fígado, que produziu a bile, que está lá na vesícula biliar,
joga essa bile lá para o intestino delgado para ajudar na digestão do lipídio. Eu preciso de uma ajuda, de uma pré-digestão. E é os sais biliares, ou a bile. Agora me conta aí, primeiro ano, o que faz dar pedra na vesícula, cálculo biliar? Alguém sabe? Às vezes, na nossa casa, vocês têm exemplo aí de irmãos, de pais, que já tiveram que operar da vesícula, tiveram que tirar pedra na vesícula. Fale para mim, quem é que na sua casa já passou por isso? A minha mãe tá passando por isso agora, só que ela não pode operar porque os médicos não estão recomendando fazer cirurgia. Ah, sim, por causa da situação. Ixi, coitada. É, Então, vai ficar difícil alimentar, né? Porque não é qualquer coisa que pode estar comendo, né? Por causa da digestão. ela Ah, faz a comida dela separado da minha então. e do meu pai e da Laura. Pois é, tá vendo? Que trabalho que dá. Alguém mais, além da mãe da Júlia? Gente, muitas vezes, o que vira cálculo, o que vira pedra, vamos assim dizer, que o pessoal fala, olha aqui, sais biliares. São esses sais em forma de que vai cristalizando lá dentro da vesícula biliar. E o que faz isso cristalizar? São vários motivos. Alimentação, falta de água, de hidratação, né? Então, são vários motivos que pode levar a ter os sais biliares. Então, esses sais, eles cristalizam, vai virando areinha, parecendo areia, e depois, se isso continuar, pode virar pedrinha mesmo. Uma vez o médico falou assim, não, todo mundo tem pedra na vesícula. Quer dizer que, como nós temos sais, esses sais podem virar uma pequena areinha. Quando ele vira uma coisa muito pequena, não prejudica. O problema é quando ele vai solidificando, vai juntando uma com a outra e vai virando literalmente pedrinhas, que aí entope o canal por onde a bile tem que sair e lá para o intestino. É um canalzinho bem fininho, um canudinho bem fininho. Se a pedrinha entra lá e para lá, como é que a bile vai passar? Ó, não tem jeito, né? Aí dá cólicas. E se essas pedras for aumentando, tem que tirar a vesícula biliar, não tem jeito. Uai, como que fica quem tira a vesícula biliar? Nunca mais pode comer gordura? O que vocês acham? Ah, eu acho que pode, mas tem que suprir com algo. Por exemplo, esses sais tem que ingerir de outra forma. Por causa da digestão, porque ela ajuda na digestão. Então, né, É, tem que ser de poder. outra forma. Isso, Eduardo falou que pode, tá certo? Pode. Eduardo, nem sempre a gente vai ingerir esses sais artificial, não. O que acontece? Pode comer, só que você vai comer em quantidade moderada, você não vai comer coisa pesada antes de deitar, né? Durante o dia você está movimentando, está ajudando a digerir, tá? Então, quem faz a cirurgia, quem precisa passar por essa remoção da vesícula biliar, pode alimentar sim de coisas gordurosas. Só que, igual eu estou falando, né? Vamos comer menos, não pode ser uma rotina, não pode ser uma rotina, e também ter cuidado com o horário. Às vezes, quando a pessoa come um pouco a mais, aí ela vai precisar, né, de um abacaxi, de uma laranja, né? Talvez um sonrisal, para ajudar a processar a digestão, certo? E dentro desse colesterol, então, nós temos o HDL, que é o bom, aquele que vem fazer tudo isso aqui, ó, né? E ele também ajuda a combater o ruim. Esse ruim é aquele que a gente pega da alimentação externa, alimentação errada, excesso de fritura, excesso de gordura, que o nosso organismo não consegue processar. Olha, tudo que é na quantidade ideal, primeiro ano, o nosso organismo processa, nosso organismo digere, nosso organismo metaboliza. Tudo que é em quantidade exagerada, o
o nosso organismo entrega os pontos, não dá conta, tá? Então, aqui a gente tem. E como o colesterol ruim, ele não vai ser aproveitado em nada, como aqui, ele vai ficar acumulado onde? Nos vasos sanguíneos, prejudicando a circulação, fazendo com que a pessoa tenha um infarto, fazendo com que a pessoa tenha um derrame, fazendo com que a pessoa tenha problemas circulatórios, tá? Então, é aí que é a ação dele, desse colesterol ruim. Ele vai provocar todos esses problemas sérios no nosso organismo. Por isso que, quando a gente faz um hemograma, o médico vai pedir o colesterol para ver. O meu colesterol ruim, ele tem que estar abaixo do meu colesterol bom, tá? Lembra que nós precisamos do colesterol. Nós precisamos desse grupo de esteroides para diversas funções, né? O que nós não precisamos é do exagero, do excesso, tá? Aí nós não precisamos. E nós terminamos aqui, onde ele fala desses carotenoides, que é um outro tipo de lipídio oleoso e colorido, né? Responsável pelas cores amarelas e laranja, presente nos alimentos. Então, toda vez que você come uma kabuchá, que você come uma cenoura, mamão, o melão, né? O caqui já é mais vermelho, Então, você está adquirindo esse outro tipo de lipídio saudável, tá? Muito saudável, viu? Por isso, nós precisamos estar ingerindo ele na nossa alimentação, ok? Primeiro ano, eu quero só fazer um comentário com vocês e quero que depois vocês dão uma lida nesse Está no Mundo, na página 40, que fala do colesterol, que eu acabei de comentar com vocês. Eu quero fazer um comentário agora de um negócio que vocês já ouviram falar, vocês conhecem, que chama gordura trans. O que é isso? Tão falada hoje. Que tipo de gordura é esta? Quem sabe vai contar para nós o que é uma gordura trans. Às vezes a gente compra um alimento, né? Tá escrito lá, livre de gordura trans. O que é isso? Quando é processado, industrializado, sem ser natural, gordura natural. É uma gordura artificial, processada, industrializada, né? À base de hidrogênio, onde ela vira uma pasta. E aquilo ali é difícil dissolver aquela pasta. Olha, tem um grupo de alimentos que tem muito dela e que às vezes a gente gosta muito, que são as famosas bolachas recheadas. Fale para mim, ou levanta a mãozinha aí. Quem é aí na sala que gosta de bolacha recheada? Eu gosto. Eduardo, só Eduardo? Mais ninguém? A Raíssa também, né? Gosta de bolacha recheada. Deixa eu ver se tem mais alguém. Só? Tá. Quem é que gosta de bolo de aniversário? Gosta de quê? Bolo de aniversário. Depende do bolo, mas eu gosto também. Só eu, Eduardo, a Raíssa, será? Eu gosto também. Eu também. Bom, deixando, gente, eu amo do bolo de aniversário. Meu pai. Agora tem um detalhe. A Laura também. Alguns desses bolos que são confeitados em casa é diferente desse que a gente compra pronto, confeitado em padarias. Por quê? Quando a gente faz em casa que eu falo assim, né? Confeiteira caseira. A gente vai fazer de um material menos prejudicial. Eu vou fazer essa cobertura com clara de ovo, eu vou fazer essa cobertura com chantilly, né? Eu vou fazer essa cobertura dessa forma. Quando a gente compra isso pronto em padarias, eles usam muita gordura trans para fazer essa cobertura. Porque rende mais e é mais em conta. Alguns sorvetes também têm essa gordura trans.
Gente, essa gordura, ela é, igual eu falei para vocês, ela é compactada, né? Hidrogenada, e ela gruda, parecendo uma cola no nosso intestino. Quando eu uso esse grupo de alimento em grande quantidade. Igual a margarina, tem muita gordura trans também. Então, quando eu utilizo isso em grande quantidade, lá no meu intestino, ela vai grudar, parecendo uma cola que gruda lá, uma pasta. E ela grudando, vai ficar difícil dela ser metabolizada, dela ser transformada. E com isso, eu posso ter também graves problemas de saúde. Circulatórios, intestinais, porque eu estou acumulando no meu corpo algo extremamente prejudicial. Oh, mas então por que eles criaram a gordura trans? Quem vai saber me contar? Se o negócio é ruim, por que criaram? João Guilherme vai falar para nós? É mais barato e rende mais? É mais barato, rende mais e tem mais um detalhe. Mais fácil também, tipo, no sentido de você pode produzir a gordura mais facilmente a hora que você quiser, não. Porque às vezes a gordura natural do alimento pode ser pouca. Ah, Você tá. pode não. É isso aí, não ficar a longo prazo, mais fácil de ser obtida. E a gordura trans eu vou lá, compro, pego e põe e acabou. Tem uma outro detalhe, gente. Ela é saborosa. Ela deixa macio, gostoso, saborosa. Pode pegar um recheio de uma bolacha recheada, para vocês verem. Aquela pasta do recheio ali, né? Então, ela dá sabor, ela dá consistência, ela dá maciez. Então, é a questão gustativa mesmo, tá? Além dela render, né? E dar uma firmeza naquele alimento que a gente está comendo. Por isso tem a gordura trans, tá? Hoje, me parece que é obrigatório colocar no rótulo do alimento a presença da gordura trans. Mas eu vou falar para vocês. Um dia eu fui no supermercado e eu estava fazendo uma pesquisa lá. Olhei vários grupos de alimento que normalmente tem gordura trans e estava escrito lá, livre de gordura trans. Então, eu não sei falar para vocês, né? Mas ela está bem presente nos alimentos que nós compramos, né? Supermercado, padarias, porque igual eu falei para vocês, ela dá uma maciez, uma textura bem diferente no grupo de alimentos, mas é uma gordura altamente perigosa para nós. Ok? Tá bom. Primeiro ano. Então agora eu vou passar com vocês e vou deixar a atividade para depois, para a gente, né, tirar as dúvidas. Eu vou passar com vocês, então, a matéria da nossa prova, que vai começar em enzimas, né? Gente, vocês aproveitem, porque a matéria dessa prova agora tá pequenininha. Então, tá facinho, facinho, mamão com açúcar de vocês fazer essa prova, tá? Só um pouquinho que eu vou buscar aqui. Você já pode ir abrindo o seu livro lá na página 32. Peraí, deixa eu ver um negócio aqui que o João Guilherme. Só um minutinho que eu estou chegando aí. Macronutrientes.
Isso. Então, vamos lá. Primeiro ano. Pega seu livro na página 32. Ó, então, a matéria da nossa prova começa aqui, enzimas. O que você tem que saber aqui? Primeiro, conceito. O que é enzimas? Ó, biomoléculas capazes de catalisar reações biológicas. Isso aqui é enzima, tá? Aí você vai estudar essa parte. Deixa eu pegar meu lapisinho aqui, que eu vou marcando aqui o que é mais importante para vocês. Então, vamos lá. Primeiramente, o conceito, né? Ó, a importância das enzimas, a importância delas. Composição química das enzimas, ela é de natureza proteica, tá? Depois aqui, é bom você dar uma lida sobre essa variedade das enzimas, variedade delas, né? Como elas são encontradas, a forma que ela é encontrada. Depois, na outra página, eu quero que você dê uma lida aqui nas características das enzimas, são específicas, age somente sobre um tipo de substrato, tá? Não se consome durante a reação, né? E depois, essa equação de Michaelis aqui, que é importante você entender. O que significa isso? Eu tenho a enzima, eu tenho o produto que ela vai agir, que é o substrato. Aqui, nesse momento, eu tenho a reação química propriamente dita, o desmanche, vamos assim dizer, tá? E aqui eu tenho os produtos. Eu tenho a enzima, que ela permanece, porque ela não gasta toda aqui. E o produto é o que gerou desse processo. É o produto. Se eu estiver digerindo proteína, o produto é aminoácido. Se eu estiver digerindo carboidrato, o produto pode ser glicose, galactose, não é isso? Então, o produto é a composição química do substrato. Depois vocês vão dar uma lida aqui nessa inibição competitiva, quando a enzima é enganada, tá? Por um substrato competidor com ela. Às vezes acontece dela ser enganada. Outra coisa, primeiro ano, nessa página 34, muito importante tudo que está aqui. Os fatores que vão influenciar na velocidade das reações, né? Temperatura, e você vai identificar pelo gráfico. Lembrando que aqui a enzima está inativa, porque não tem calor, não tem energia. Aqui é o ponto máximo de atividade dela. E aqui ela está preparando para desnaturar, acabar, estragar, tá? Então, isso aqui é muito importante você saber, identificar o gráfico. Que eu posso dar esse gráfico aqui e fazer pergunta referente a ele. Outra, concentração do substrato. À medida que a gente vai aumentando a quantidade de substrato, a velocidade da enzima vai aumentando. Mas vai chegar um ponto que isso aqui vai estabilizar, vai parar. Por quê? Eu tenho mais substrato do que a enzima é capaz de digerir, tá? Então, ele para até dar um tempo, depois processa, continua. E, por último, o pH, que é o potencial de hidrogênio. Esse gráfico aqui também é importante. Você vai saber que o pH eu tenho de 0 a 14, não é isso? Os químicos determinaram assim para nós. Então, aqui de 0 até 7, eu tenho meio ácido. Aqui eu teria o 7. O 7 eu tenho meio neutro. E aqui eu tenho meio básico ou alcalino. Então, isso você vai saber. Cada enzima atua somente no seu pH. Fora do seu pH, a enzima deixa de atuar. Tá. Depois você vai estudar agora sobre os carboidratos. Antes de passar para o carboidrato, alguém tem alguma pergunta, algum comentário que você queira saber, que você queira perguntar? Então vamos para o carboidrato.
Carboidrato, também da mesma forma, ó. Você vai saber esse pedaço, que é o conceito, né? Aí, os tipos onde nós encontramos esse carboidrato, tá? Depois, você vai saber que os que interessam para nós são esses, ó. Mono, oligo e polissacarídeo. E aí você vai saber o que é um monossacarídeo, tá? Você vai saber as características dele, ó, a importância dele, você tem que saber. E os tipos, glicose, frutose, galactose, tá? Oligosacarídeo. Lógico, o primeiro ano, voltando aqui, eu havia falado com vocês que vocês não têm que aprender, não decorar. Lógico que alguns nomes passam pela decoreba, não tem como eu entender monossacarídeo sem decorar quem são, tá? Oligosacarídeo são aqueles, né? Ó, poucas quantidades de monossacarídeo. Característica dele, solúveis em água também, tá? E os tipos de oligosacarídeo e a composição química deles, tá? Maltose, sacarose e lactose. Não precisa saber fórmulas, mas os tipos e a composição. Lactose, glicose mais galactose. Sacarose, glicose mais frutose, tá? Depois os polissacarídeos, aqui é praticamente quase tudo importante, ó. As características, né? Forma que é encontrado, os tipos dele. Depois você vai falar sobre cada um, glicogênio, né? A celulose, tá? Então aí você vai saber sobre todos eles aqui, tá bom? E depois aqui vem o quê? Os lipídios, né? 3 grupos apenas, os lipídios, que nós acabamos de falar. Lipídio simples, lipídio composto, que são lipídios, a importância deles, né? Tudo isso, então, você vai estudar para a prova, ok? Primeiro ano, eu ainda quero chamar a atenção de vocês para as respostas da prova. Já falei, vou voltar a reforçar. Coloque respostas completas. Em questões que tem letra A, B, C, você especifica as letras nas suas respostas. Não vai respondendo tudo junto de qualquer jeito, não. E outra coisa, aconteceu muito na outra prova. Leia as perguntas até o final. Até o final. Não vai começando a ler, já vai pensando que é e vai respondendo, não. Tá certo? Leia até o final. Ok? Nós já estamos terminando, falta 4 minutinhos. E eu aguardo vocês na quinta-feira, 4 horas, 16 horas, para a gente corrigir as atividades como forma revisional. Eu vou perguntando, vocês vão falando e nós vamos tirando dúvidas, tá? Então, até quinta-feira, às 16 horas, ok? Bom descanso para vocês e estudem bastante. Bye, bye.